Olá, que satisfação saber que estamos aqui, estamos vivos, né? É claro que melhor seria se não estivéssemos aqui, se já estivéssemos na eternidade com Cristo. Mas aí vem a pergunta que reiteradas vezes nós temos que nos fazer e isso tem que nos mover a uma ação. O que estamos fazendo para que isso seja uma realidade em nossa vida, ou seja, para que a nova terra, o novo céu, a morada com Cristo, a eternidade seja uma realidade em nossa vida. Então isso tem que incomodar-nos até o ponto de nos tirar da inércia e nos levar à atitude, à ação, ao serviço de Cristo. Mas eu tenho um outro tema para nós estudarmos hoje e antes disso eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos permitir estar aqui. Pedimos que o Senhor agora abra a nossa mente, ilumina a nossa mente, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, que possamos colocar tudo o que o Senhor nos disser dentro do nosso coração e também em prática em nossa vida. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Bom, muito se ouve falar em pecado, não é? Há várias nuances daquilo que se torna ou daquilo que é pecado. Inclusive, Cristo, quando esteve aqui, ele disse o seguinte: aos antigos foi dito, não adulterarás. Mas eu digo mais, eu vou além. Aquele que em seu coração, ou seja, pensando em adulterar, esse já adulterou. Ou seja, a atitude, né, do pensamento ali, ela move a ação. E se não move a ação, já é um problema, já é um pecado em si. Só que a Bíblia dá vários nomes para pecado, mas nós vamos trabalhar hoje com 3 nomes: pecado, transgressão e iniquidade. Ok? O que a Bíblia define como pecado? E muitos de nós conhecemos a tradução para isso. Pecado, nada mais, entre aspas, né? Como se não fosse nada, mas simplesmente, ou na tradução mais rápida, seria errar o alvo, não é? Então, esse pecado, a Bíblia classifica da seguinte forma: imagine um arqueiro que consegue acertar a maioria das suas flechas no alvo. Porém, em um momento, num lapso, né, num erro comum, ele acaba sem a pretensão de errar. Ele acaba que desvia um pouco a mão, ou o arco abaixa um pouco, ou ele puxa menos, enfim, ele acaba errando o alvo. Mas aquilo imediatamente lhe causa um constrangimento. Essa pedra também no caminho, né, aquela pedra que está ali, que você não colocou ali no caminho, num caminho que você sabe que é aquele, o correto, mas essa pedra está ali porque alguma coisa ou alguém a colocou, e a Bíblia fala que o inimigo fez isso. Esse tropeção, ou seja, esse pecado ocasional, sem a pretensão de pecar, é o que a Bíblia define como errar o alvo. Então seria um pecado, um erro, um deslize na vida daquele que busca fazer aquilo que é certo e que está conseguindo fazer isso através, lógico, da atuação do Espírito Santo, ok? É o caso de Davi, por exemplo. Davi, ele adulterou com Betseba, mas não aconteceu 2 vezes, não foram 2 erros com a mesma natureza. Se você olhar a história de Davi, você não encontra 2 erros com a mesma natureza. Isso é errar o alvo. A segunda palavra para pecado, né, para erro, é a palavra transgressão. E essa palavra transgressão é uma palavra que ela amplia um pouco o significado, porque tem a pretensão de cometer um erro, não é? Seria um erro premeditado, embora cause constrangimento, cause dor, cause sofrimento, cause em alguns momentos arrependimento. Essa transgressão é o pecado que eu pretendo fazer, planejo fazer e vou fazer. Só que a maioria desses pecados de transgressão, depois do ato, vem o arrependimento, vem a sensação ruim, vem aquela angústia, vem aquele desespero. A maioria de nós saímos correndo dali de onde estamos, já nos falta o ar, a atitude, enfim, eu não quero continuar aqui, eu quero sair daqui. Então isso a Bíblia ela traduz por transgressão. Essa é a transgressão. Agora, a mais grave delas é a iniquidade. Mas veja, o pecado leva à transgressão,
E a transgressão leva à iniquidade, e a iniquidade nos faz perder o céu. O que seria a iniquidade? Qual é a melhor ilustração para nós entendermos a iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa que vem do pecado ocasional, ela evolui, nesse caso ela devolui para a transgressão. E ela se acostuma com a transgressão, porque a transgressão, na maioria das vezes, pode não ter consequências. E essa sensação de impunidade promove dentro de mim também a sensação de que o que eu estou fazendo até pode ser errado, mas não tem muito problema. Então vem a iniquidade. O que seria a iniquidade? Iniquidade é enxergar o erro como algo correto a se fazer. É o ponto de equilíbrio sem equilíbrio. É o ponto de nivelamento sem o nivelamento. O melhor exemplo para isso, na minha opinião, é a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, para aqueles que conhecem, na Itália, ela não está ereta. Ela não está num ângulo correto de 90 graus. Ela está, eu não lembro agora exatamente o ângulo, mas ela está inclinada. O fato dela ter inclinado, ela não perdeu o prumo, né? O ponto lateral aqui, ele acaba dando prumo nesse ponto aqui. Então ela ficou numa posição em que ela não cai, a não ser por algum agente externo, né? No caso um terremoto, alguma coisa nesse sentido, é a ação de Deus também, claro. Mas se não tiver nada disso, nenhuma intempérie, nenhum vento, nenhum terremoto, nenhum tremor, nada disso, a Torre de Pisa vai permanecer como está, ok? Agora, ela está correta? Foi feita daquela forma? Ela foi feita para ficar daquela forma? Não, ela não foi feita para ficar daquela forma. A questão toda é que nós nos acostumamos tanto com a Torre de Pisa daquele jeito, que acaba sendo deslumbrante aceitar, entender, conceber que ela inclinou e não caiu. Então, para nós, ela não é um acidente. Para nós, ela é um espetáculo. Não é assim? O pecado também faz isso. O pecado evoluindo, esse pecado comum evoluindo para a transição, chegando à iniquidade, começa a enxergar a Torre de Pisa, que foi feita para ser ereta, para ter um ângulo perfeito, como algo que está perfeito. A nossa vida, ela precisa da intervenção, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo. Para quê? Para que eu e você compreendamos que o que é errado, o que é pecado, o que é transgressão, nunca deixou de ser. Se isto não acontecer, se nós continuarmos vivendo esta vida achando que o pecado é comum, o pecado é normal, a transgressão é normal, nós estaremos vivendo em iniquidade, e a iniquidade nos faz perder o céu, porque nós não estamos sabendo mais o que é o padrão divino. Estabelecemos outro padrão para nós. O livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: todo que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus queridos, nós precisamos buscar de Deus, que é o nosso Cristo, é o nosso exemplo perfeito. Quanto mais me aproximo de Cristo, mais vejo as minhas imperfeições e mais recebo dele graça para ser coberto e para ser perdoado. Agora, uma vez sendo perdoado, é preciso viver em novidade de vida. Quando a mulher apanhada em adultério foi colocada diante de Jesus, ele não ignorou os seus pecados, mas ele disse: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, por favor, por clamor, tira-nos, Deus, da nossa compreensão daquilo que pode estar certo e nos dá a compreensão plena daquilo que está certo diante de todo este mundo, essa inundação de informações bagunçadas. A nossa mente fica confusa. Nós clamamos agora, Senhor Deus, pelo poder do Espírito, que o Senhor limpe de nós, que o Senhor tire de nós tudo o que nos afasta do Senhor e nos faça entender e enxergar aquilo que é errado diante de Ti e aquilo que é certo. Que possamos fazer aquilo que é certo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.